Fala galera, Thiago Ferreira aqui para falar hoje do elenco do recém-campeão da Supercopa. Corinthians agora após 3 jogos de Supercopa facilita bastante o trabalho de projetar o que vai ser essa equipe na temporada, mas apesar disso a gente já tinha uma noção bem alta, né, do que seria essa temporada do Corinthians, do que pode ser, visando o elenco pelo mercado que o Corinthians fez na temporada, e acho que é um mercado que acho que talvez não em todos os setores, mas aumenta muito a profundidade desse time em quase todas as posições do campo. Então, antes de entrar, aprofundar no elenco do Corinthians, que gostaria de convidar vocês para deixar o joinha, deixar aquele like, compartilhar o conteúdo, e é isso aí. Bom, bora falar do Corinthians. Primeiro, quem saiu da equipe, né? Natasha, Kemily, goleiras, Juliette, lateral esquerda e ponta, Milena, que era uma ponta, né? Chegou a atuar como lateral direita em alguns momentos pontuais, mas extrema, né? Ela é uma extrema. Adriana saiu para fora do país, Bianca Gomes foi para o Santos, e acho que esses são os grandes nomes assim relevantes que saíram da equipe. Quem chega, né? Mari Camilo, goleira, Carol Tavares e Belinha para as lateral direita, Duda Sampaio e Ju Ferreira pro meio campo, Fernandinha meia atacante, Carol Nogueira atacante. O Corinthians amplia, né, o seu repertório no meio campo, principalmente. Acho que consegue trazer duas jogadoras que foram titulares no Internacional, que foi vice-campeão brasileiro no ano passado e uma das melhores equipes do país na temporada passada. O Corinthians traz duas volantes titulares, né, duas meio-campistas titulares. A Duda, para mim, é a melhor jogadora da temporada passada, e a Ju, que é uma baita de uma meio-campista, né, pensando no cenário nacional, ela é uma jogadoraça. Então, o Corinthians amplia ainda mais o seu repertório de meio-campo. E quando a gente olha, né, para o setor, por exemplo, de lateral direita, chega a Belinha, chega a Carol Tavares. A Belinha fez uma baita de uma final na Supercopa. Carol Tavares é mais jogadora hoje do que a Paulinha, na minha opinião. Ainda tem a Catiúcia, então o Corinthians conseguiu ter 3 certezas, digamos assim, pro seu lado direito. O lado esquerdo talvez perder um pouco de profundidade com a saída da Juliette, mas tem a Belinha que pode atuar por ali. Atuou vários anos assim no Internacional, então ela pode atuar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, desculpa. Direito ela vem atuando, mas ela pode atuar pelo lado esquerdo, não com a mesma desenvoltura que Tamires e Yasmin, principalmente ofensivamente, mas ela pode atuar por ali, e acho que o Corinthians consegue sanar os dois lados do campo aí de uma forma segura. Defensoras, Andressa, Tarciane foram as jogadoras que mais foram titulares aí na Supercopa, e deve ser a dupla que vai iniciar a temporada forte. A gente não pode nunca descartar uma Érica, que é uma jogadora histórica e que tem muita confiança do Arthur, né? Campiolo lesionada, volta em breve, e a Marisa, né? Acho que foi a surpresa desse Corinthians na Supercopa, do Arthur olhando para a Marisa e realmente oficializando ela como uma opção de zaga, né? Eu até achei estranho o número de chegadas de meio-campistas no Corinthians e a Marisa no elenco. Eu tava assim, a Marisa não, né, vai sair, se ela não sair, ela vai perder espaço, mas na cabeça do Arthur ela é agora uma opção para zagueira, uma zagueira construtora, como ele já fez com o Gianni, como ele já fez com o Yasmin algumas vezes na temporada passada. Deve ser a Marisa uma das apostas dele pro setor, mas não deve ser titular, né? Meio campo a gente já citou as chegadas de Duda Sampaio e Ju. Tem a Diane, que começou a temporada muito bem, e tem a Gabi Zanotti, que vai voltar em algum momento, e ela acredito eu, a única jogadora do Corinthians que o Arthur não precisa ver em treino, não precisa ver em 2, 3 jogos para dar minutos, né? O Arthur confia cegamente na Zanotti. Acho que Zanotti e Érica são duas jogadoras que ele confia cegamente. Ele, em qualquer momento, ele coloca elas. Zanotti está se tratando, vai ter tempo para isso. Agora a profundidade de elenco do Corinthians aumentou muito, e a concorrência pela vaga também aumentou, né? Então quando ela retornar, ela pode encontrar jogadoras já sedimentadas no setor e ter que
que correr atrás da reconquista dessa vaga titular, mas eu acho que quando a conversa é Gabi Zanotti com o Arthur Elias, eu acho que ele vê ela de uma maneira diferente das outras atletas, talvez. Pro meio campo ainda temos Gabi Moraes, Salazar, Luana Bertolucci. Eu tava apostando esse ano no Corinthians jogando num 4-3-3, e foi realmente isso que aconteceu, né, na Supercopa. A gente viu tantas opções de meio campo chegando, e realmente, né, ele povoou o meio campo com 3 jogadoras. A Vicky e a Fernandinha foram jogadoras que foram utilizadas também nesse setor, nessa trinca de meio campistas, né? A Vicky que é mais meia atacante do que uma meia campista interior, mas ele acabou utilizando ela um pouco por ali, e talvez a Fernandinha também siga essa linha, né, de ser utilizada como essa terceira mulher de meio campo que avança um pouco mais do que as outras que compõem o trio, mas, né, Vicky titular, Fernandinha reserva, pelo menos é isso que esse início de temporada está nos mostrando. Duda Sampaio, quando retornar, também vai ser uma jogadora que vai brigar forte por titularidade. Luana Bertolucci começa a temporada não muito bem, né? Assim como terminou não muito bem a temporada passada, não me deu mostras na Supercopa de que vai recuperar aquele futebol de 2019. Mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que esperar, porque ainda é um começo de temporada para cravar qualquer coisa, mas aparentemente aquela Luana ainda está um pouco distante de ser recuperada, né, digamos assim. Acho que fica aí um sinal amarelo para a atleta e para o clube, né? A gente espera que a Luana volte a jogar o seu futebol no mais alto nível, como já fez antes. Bom, chegando pro ataque, né? Temos Milene, temos Jaque, Gabi Portillo, própria Tamires, né? Que com o Arthur pode ser lateral esquerdo ou pode ser ponta. Tecnicamente ela entrega nas duas posições. Defensivamente você escolhe o risco que você quer ter. Carol Nogueira, pro centro do ataque, Jenny e Milene, acredito eu que vão disputar essa vaga. E acho que a Milene tem, nesse momento, tá mais bem posicionada, né? Acho que é uma jogadora diferente da Jenny. Ambas são jogadoras muito móveis, mas a Milene tem uma característica de se movimentar ainda mais. Tem o drible, finalização com as duas pernas, e é uma jogadora um pouco mais leve, né? Depende também do que o Arthur vai querer desse ataque. A Jenny já é uma 9, mas é uma 9 que se movimenta, porém é uma centroavante, uma 9 de mobilidade. A Milene se aproxima mais do que é uma segunda atacante. Quando ela está isolada no ataque, ela se aproxima muito de uma falsa 9, né? E aí quando você utiliza uma falsa 9, você precisa ter duas pontas que entrem na área, meio campistas que entrem na área. Acho que na questão das meio campistas o Corinthians tá bem essa lacuna está bem preenchida, né, de meio campistas que pisem na área. O Corinthians tem isso para dar e vender. A questão é que as pontas, Tamires tem essa característica quando joga de ponta, e a Portillo ela entra na área, mas ela não finaliza tão bem, né? Então a gente pode ver uma temporada aí de uma Portillo perdendo muitos gols, apesar da Supercopa da Portillo ter sido impecável, principalmente a final. Para mim foi talvez a melhor jogadora da final, né? Pulverizou o lado esquerdo do Flamengo desde o início do jogo. Enfim, a Jucinara vai ter alguns pesadelos bem ruins com a Portillo. Então eu acredito que o time ideal vai passar muito pelo que a gente viu na Supercopa, né? Acho que a Belinha chega e bota um pé e meio na vaga de titular pelo lateral direito. A Catiúcia vai ter muito trabalho para recuperar essa titularidade que foi dela antes da lesão, né? E agora ela recuperada da lesão, ainda assim ela vai ter minutos com certeza, porque o Arthur gira muito o elenco, mas acho que a Belinha vai ser a jogadora dos jogos grandes do Corinthians nessa temporada. É uma aposta que eu faço, né? No gol, Lelê deve ser a titular absoluta. Paty, Tainá e Mari Camilo não vejo sendo jogadoras que hoje ofereçam muito risco para Lelê, desde que ela mantenha, né, sua regularidade aí do final da temporada passada nessa temporada. Defesa, Andressa e Tarciane, mas com essa eminente chegada da Érica, em algum momento a Érica volta. Eu acho que a Érica volta sempre com muita moral, né? Como o mesmo argumento que eu usei para Zanotti, acho que
que se encaixa bastante para a Érica. Em algum momento ela volta. E também o Arthur não tem muito essa de manter a dupla titular por uma sequência de jogos muito longa, então ele vai testar, vai rodar. O lado esquerdo, Yasmin e Tamires eu considero ambas titulares, né? Aí vai depender do que o Arthur quer pro jogo, da onde a Tamires vai estar posicionada, ela vai estar mais avançada, é Yasmin, se a Tamires vai estar como lateral, e a Yasmin vai estar descansando, digamos assim, né? Mas acho que ele olha para as duas como potenciais titulares da posição, e acho que isso passa até um pouco mais de tranquilidade para ele, apesar da Tamires ter as suas questões defensivas que a gente sempre comenta, né? E a Yasmin também não é uma jogadora perfeita, mas acho que são duas das melhores da posição que se tem em clubes brasileiros. Então, dentro desse contexto, o Corinthians está muito bem servido. Meio campo, dificilmente a gente imagina um time sem Diane, mas a Supercopa da Ju também foi muito boa, né? Então, imaginando aí um cenário onde Duda Sampaio e Gabi Zanotti voltem e estejam 100% aí à disposição, vai ser uma concorrência por vaga muito, muito interessante de se observar, porque é uma briga de cachorro grande, né? E a gente ainda tá nem citando Salazar, nem citando Gabi Moraes, Vicky, que tá sendo utilizada por ali também, enfim, a própria Grazi, né? Enfim, o Corinthians tem muita profundidade nesse meio campo e administrar esse elenco é uma tarefa que poucos conseguem, né? E vamos ver como é que o Arthur vai lidar com tantas opções para esse meio campo, todas querendo jogar em 2023. Ataque, acredito eu que Portilho e Milene sejam titulares de jogos grandes. A Jaque é uma excelente opção, né, para as pontas. Apesar dela tirar um pouco do ritmo do Corinthians, né? O Corinthians é uma equipe que trabalha muito com passes rápidos, transições conscientes, né? A Jaque é aquela jogadora que dá aquela pausa, né? Para pro drible, chama pro drible, provoca o adversário, faz coisas imprevisíveis. É interessante ter esse tipo de jogadora também. E é uma jogadora que, querendo ou não, tá no radar da pia, né? Então, acho que a Jaque vai ganhar minutos importantes na temporada, mas acredito eu que Tamires, né, nos jogos grandes, deve ser a principal jogadora por ali. A Miriam renovou recentemente, também faz parte desse cartel aí de opções, né? Uma jogadora que se encaixaria em muitos clubes do Brasil, mas acho que no Corinthians ela vai ter bastante dificuldade para ganhar minutos aí em jogos, digamos que relevantes, né? Provavelmente em jogos de Paulista, jogos menores do brasileiro, ela conseguir iniciar jogando, mas vai ser difícil imaginar a Miriam nessa concorrência. Carol Nogueira é a mesma coisa, é uma jogadora que eu gostava muito no São Paulo até a lesão, né? Agora pós-lesão e no Corinthians a gente tem que ver como é que vai ser a evolução dela no Corinthians. É uma jogadora que tem tudo a ver com o que o Corinthians faz e pressiona alto, tem velocidade, tem mobilidade, é agressiva, né? Enfim, utilizada no contexto certo, é uma jogadora muito importante, muito interessante de se ter no elenco, mas não vejo hoje a Carol Nogueira titular e não vejo uma reposição à altura para Adriana, né? Acho que se dá pra gente citar alguma coisa desse Corinthians, é a profundidade pelo centro desse ataque, né? Jenny e Milene são ótimas opções, mas não são jogadoras hoje no nível de uma Adriana, por exemplo. Então o Corinthians perde alguma coisa quando a gente fala do setor de ataque, né? Apesar de ainda ser um ataque com muitas opções. Bom, tendência é, como ganhou a Supercopa, o Corinthians entrar favorito em todas as competições que disputar, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, pelo histórico que tem, por estar acostumado a jogar grandes finais. A gente percebe como o Corinthians cresce em jogos grandes, né? A final da Supercopa foi um bom exemplo disso. Enfim, é o time a ser batido na temporada mais uma vez. Temporada passada patinou, tropeçou, né? Acho que a temporada do Arthur foi uma temporada de sinal amarelo, né? Apesar dele ter feito um excelente final de brasileiro, o Paulista tem algumas coisas a serem consideradas, a Libertadores tem coisas importantes a serem consideradas e acho que não tirando os méritos do Palmeiras, que ganhou as duas competições, mas acho que o Corinthians, se não reviu, precisa rever os erros que cometeu nessas duas competições principalmente, né? Principalmente. Enfim,
Gostou da análise? Dá um joinha, compartilha, repassa para os amigos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!